também tem uma polêmica sobre a obrigação da lei, né? Desde o início, e eu lembro que eu comentei nos vídeos que eu fiz a respeito, até acho que o primeiro eu estava até mais empolgado do que crítico, no segundo que eu fiz, eu não... Calma, que acho que aqui tem um ponto a considerar que não é bacana. E realmente, para quem não sabe, né, a lei foi aprovada, foi muito rápido, ela foi, assim, é uma lei curta, acho que são 3 páginas, eu acho, é bem curto, 4 páginas, ela foi aprovada, mas ela tem uma cláusula onde ela obriga o comerciante a aceitar como método de pagamento. Ela não obriga o comerciante a ficar com os BTC. Então, o governo se encarrega de converter na hora. Então, por exemplo, o comerciante onde a Nanda comprou o tênis, ele aceitou o pagamento em BTC, mas ele pode ter escolhido converter na hora para dólares, que também é a moeda de curso legal lá. Então não tem essa obrigação de ficar com o BTC. Mas ainda assim você tem uma obrigação. E até eu fiz um comentário na época, tipo, você obrigar um comerciante a aceitar cartão de crédito. Não tem por que haver essa obrigação. Óbvio que eu acho bacana como entusiasta o Bitcoin está sendo usado como meio de pagamento, mas ao mesmo tempo o Bitcoin para mim representa a liberdade. Aí quando você está obrigando o cara a aceitar, assim, é uma coisa que choca contra o princípio da coisa, né? E como é que você viu essa polêmica lá? Não, é exatamente isso. Foi exatamente assim, o que eu percebi das pessoas que eu conversava, pessoas que moravam lá, o que elas estavam achando sobre essas medidas, a rejeição, ela era muito mais na questão política do que tecnológica. A gente até viu algumas manifestações, a galera falando não ao Bitcoin, esse tipo de coisa, mas não é negando a tecnologia em si, mas rejeitando o fato de ser obrigatório, do estabelecimento precisar aceitar. Mas aí o que aconteceu? No dia 7, que virou, né, foi o dia oficial, que inclusive teve essas manifestações, o governo deu $30 para quem utilizasse a carteira Chivo Wallet, e deu muito problema. As pessoas me falaram lá que tentava completar o pagamento, não lia o QR Code, não entendia, ou então mandava o saldo, mas não descontava. Deu muito problema técnico mesmo. Porque imagina, né? Um país, do nada, todo mundo com $30, todo mundo tenta usar de uma vez, deu problema. Então, por ter tido tantos problemas assim, fica essa questão, como que o negócio vai ser obrigatório se não funciona? E fora a questão da liberdade, nem a gente falou, o Bitcoin representa a liberdade, ele, na teoria ele é independente de agentes políticos, ele surgiu como uma resposta ao colapso de 2008, até para ter essa questão de independência. Então não faz sentido, é uma afronta em relação aos princípios de liberdade. Então a crítica em relação ao Bitcoin foi nesse sentido. E também eu queria até saber a sua opinião, que é até uma coisa que a gente estava conversando, falando um pouco da política em si, porque um outro ponto que eu vi algumas pessoas falando é em relação a que essa medida do presidente, tinha gente falando que foi só por marketing, que ele fez isso só para realmente chamar a atenção da mídia. Enfim, até do ponto de vista libertário, a gente também não dá para ficar defendendo político, né? A gente não defende político, mas eu queria saber um pouco a sua visão política em relação a uma medida como essa. Boa, vamos lá. Depois o Matheus também quer perguntar uma coisa sobre o uso como método de pagamento lá, mas vamos responder. Qual é que é a minha visão sobre isso? A gente não tem como saber quais são todos os objetivos políticos lá como é o nome dele? O Nayib Bukele, né? O presidente de El Salvador. Eu acho que é um pouco de tudo. Ele é um cara jovem, então certamente ele tem muito mais familiaridade e consegue entender o potencial do Bitcoin, da tecnologia. Certamente ele entende, talvez, até como uma forma de diversificação das reservas do país, não tem dúvida. Talvez ele tenha também um objetivo de marketing, porque não adianta. Isso quase todas as empresas que adotaram o Bitcoin de alguma maneira também tem alguma coisa de marketing. Pô, se uma empresa anuncia, vou receber Bitcoin agora como na venda dos meus produtos, cara, vai fazer manchete. Então, é difícil dissociar nesse estágio de adoção que tem um componente de marketing também. Aí os mais críticos, que conhecem lá o regime e tal, até crítico da política do Bukele,
que diz que ele está até solapando alguns direitos, instituições lá em El Salvador. Eu não sei porque eu não conheço a política de El Salvador. Diz que isso também tem um viés completamente político ou até de propiciar lavagem de dinheiro dos narcotraficantes. Não sei, então pode ser um pouco disso tudo. E o que é o principal? Será que realmente é algo que ele está pensando no bem do povo? Tenho dificuldade de achar que é só isso o que é o principal. Mas para mim o que fica, acho que esse desgosto assim de ser, cara, bacana adotar o Bitcoin, mas não precisava forçar, né? Deixa que use, assim. Acho que isso para mim sempre foi o que desde o início eu achei que não era, ia contra, e eu não aplaudi nesse sentido. Achei, cara, bacana adotar e permitir, e tudo. Até eu acho que eu escrevi sobre isso e fiz um vídeo. Eu falei, olha, tudo que o Bitcoin precisa para ser usado como uma moeda é que se elimine as restrições ou proibições que isso aconteça. Por exemplo, imposto sobre ganho de capital, ou permitir que se pague impostos com o Bitcoin, e pronto. Se o sujeito vai adotar ou não, azar o dele. Mas a imposição disso, aí realmente não dá. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.